Oi, gente, olha, esse vídeo é rapidinho, só pra gente preencher uma lacuna ali necessária, tá bom? Então, mensagem, Fernando Pessoa dialoga com outro clássico conhecidíssimo dos portugueses, lembrando que Fernando Pessoa ele é português, que é o clássico Os Lusíadas, tá de cabeça para baixo, Os Lusíadas. Esse livro aqui, essa história aqui, ela foi escrita por Camões em 1572, publicada ali em 1580. Então, em 1580, a gente tem a leitura desse texto para o rei de então de Portugal, que é o Dom Sebastião. Ok? Datas são importantes? São. A história narrada aqui, a história narrada aqui é a história da viagem de Vasco da Gama, que teria acontecido, que aconteceu, tem documentos, em 1497 e teria durado até 1499, porque ele precisou de um ano para ir e um ano para voltar. Para ir para onde, Josi? Vamos aos mapas, adoro mapa. Então, assim, aqui é a América, tá? A América ainda não está descoberta, quer dizer, já está, mas ainda não foi mapeada. Então, eu tenho Portugal, ok? E a viagem de Vasco da Gama segue aqui essa circunnavegação até chegar às Índias, tá legal? Aqui embaixo é a Oceania. Então, essa viagem de circunnavegação passa pelo chamado Cabo, hoje Cabo da Boa Esperança, na época Cabo das Tormentas, que se transforma em Cabo da Esperança graças aos documentos, às cartas de navegação de um português, ok? Então, essa viagem de Vasco da Gama é que vai ser narrada aqui nos Lusíadas. O que acontece aqui? Já o Camões havia mencionado que os portugueses de 1572, os portugueses de 1580, que é quando morre o Camões, que é quando desaparece Dom Sebastião, eles são portugueses que desconhecem o valor que já tiveram. Então, esses portugueses de 1572, que é o ano aí que o Camões faz, eu falei 1580, mas eu errei, que o Camões faz a leitura desse texto para o rei, um rei de então com 17 para 18 anos, que ainda não saiu na sua empreitada de fazer uma cruzada e que desaparece, ninguém nunca mais teve notícias desse rei. O Camões diz, nós já fomos grandes, só que a gente não tem que sair, a gente tem que olhar para si. E onde aparece isso? Em vários momentos, mas principalmente no episódio chamado Velho do Restelo. Então, esse velho, de aspecto venerando, como ele diz aqui, aparece na praia do Restelo, olha para todas aquelas embarcações e diz assim, isso é um absurdo. Não desse jeito, né? Ele faz mais bonito. Isso é um absurdo, essa cobiça que vocês têm de procurarem lá fora o que está aqui dentro. E é isso que o Fernando Pessoa vai retomar. É a partir dessa ideia, a partir desse argumento, que o Fernando Pessoa vai dizer que os valores que são importantes não estão lá fora, estão dentro. Só que os portugueses não conseguiram detectar. Então, ele se propõe aqui nesse livro a abrir a mensagem que teria ficado fechada aqui, a abrir os selos, para que os portugueses consigam finalmente se tornar os portugueses. Então, o livro Mensagem é um resgate daqueles valores que o Camões teria demonstrado lá no século XVI. E nesse livro aqui é interessante vocês observarem o seguinte, existe uma tentativa do eu lírico, existe uma tentativa do Fernando Pessoa, assim como o Camões lá nos Lusíadas, de mostrar que os portugueses têm um grande potencial. O que os portugueses têm é uma enorme ignorância desse potencial. Ok? Então, lembrando a vocês, o livro Os Lusíadas é escrito durante o reinado do jovem Dom Sebastião. Vocês estão vendo que ele era uma criancinha, ok? E aí, o livro Mensagem começa com a composição do brasão português. E aqui, o Fernando Pessoa vai apresentar os principais reis portugueses. Lembrando que ele faz uma menção a Ulisses, ok? Ulisses, para quem não se lembra, é o Odisseus. E Ulisses era viajante, tá? Até tem um cartazinho aqui muito engraçado, porque o Ulisses, na Odisseia, viaja, e quase que não chega a Ítaca, que é a sua terra natal. Diferente dos portugueses, que viajam e chegam
exatamente onde eles querem, ok? Então eu fiz um cartazinho super esquemático aqui, ó, para representar a viagem de Vasco da Gama, tá bom? Minha África tá parecendo uma coxinha amassada, mas ela funciona. Então eu tenho um Ulisses, aí o Conde Dom Henriques, aí eu tenho Dom Afonso Henriques, Dom Dinês, Dom João, Dona Filipa de Lencastre. Dona Filipa de Lencastre, ela é conhecida. Aí eu vou ter a composição da chamada nau. Então é interessante porque o Fernando Pessoa diz que um país é como um navio e ele precisa ser bem conduzido. Então aqui já começa o primeiro selo. Dom Fernando, que é o infante de Portugal, Dom Pedro, que é o regente de Portugal, aí Dom João, que é o outro infante, Dom Sebastião. Vejam que ele está compondo ali o leme desse navio que se perde. E aí ele vai ter uma outra parte que é a coroa. Já estou na terceira parte. Na parte da coroa, ele vai dizer ali, então, quais são as principais características que um comandante tem que ter. Depois ele chega ao timbre. Aqui na parte do timbre, ele vai selecionar os principais reis, aqueles reis que trouxeram os valores portugueses. E essa talvez seja a parte mais conhecida do livro Mensagem, que é o Mar Português. Esse trecho é bastante declamado. Olhem só, o infante, então assim, um rei, né? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, lembrando das embarcações. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda no azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Então, o fato de ter sido dado aos portugueses o domínio do mar no século XV, do mar e nós em ti nos deu sinal. Então, o desejo de Deus era de que os portugueses fossem o povo eleito para o domínio aí do mar. Cumpriu-se o mar, com letra maiúscula, gente. E o império, né, o império português se desfez. Senhor, e aí é uma aclamação a Deus, falta cumprir-se Portugal. Então esse desejo, essa nostalgia é uma coisa assim, é terrível. Essa ideia de que os portugueses, lembrando que esse livro foi escrito no século XX, tá? Os Lusíadas, ele é um livro do século XVI. Então, os valores que o Fernando Pessoa vai buscar para que os portugueses resgatem são aqueles do século XVI, mas ele é um homem do século XX, ele diz que ainda está faltando cumprir-se Portugal. Então ele fala de Colombo, ele fala de Bartolomeu, eu estou tentando achar Fernão de Magalhães, todos esses foram grandes viajantes. Olha o Vasco da Gama aqui, né, que é o grande eu lírico dos Lusíadas. E aqui é um trecho bastante conhecido, o Mar Português. Vamos lá. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Exatamente a fala do velho do Restelo, no episódio 4 aqui, ó. No canto 4, desculpem, no episódio chamado Velho do Restelo. Quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Então vejam que o eu lírico aqui coloca a primeira pessoa do plural. Isso é muito bonito nesse livro. A ideia de nação, a ideia de coletivo. Gente, esse livro Mensagem é maravilhoso. Olha isso. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Todo mundo já ouviu essa frase, só não sei se vocês sabiam que ela era daqui. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do borrador, do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Bonito, né? E aí ele vai dizendo que existe um encoberto. É importante que vocês saibam, não sei se vocês sabem, mas os portugueses,
Existe um mito do sebastianismo que acredita na volta de Dom Sebastião. Não que volte o próprio Dom Sebastião, mas que volte aquela época que se encerra com ele. O reinado do avô do Dom Sebastião foi um reinado muito próspero para Portugal. Então, o retorno do Dom Sebastião, o retorno da dignidade portuguesa, é isso que eles esperam. Só que aqui o Fernando Pessoa chama de encoberto. Então, ele é essa coisa assim, eu não sei. E aí ele vai resgatar os grandes símbolos. Essa é uma das partes mais importantes desse livro. Então, o primeiro símbolo é Dom Sebastião. E aí ele vai explicar, né? A ideia de quinto império, que é aquilo de que Deus teria sagrado os portugueses para serem povo ali eleito, e o desejado, tá bom? Então, como vocês podem ver, é um livro cheio de mistérios, ó, o encoberto, tem o desejado e o encoberto. E para finalizar, os avisos. Então, Mensagem é um livro que dialoga com aquela ideia do que já foi Portugal e do que ainda pode vir a ser um dia. E tenta abrir todos esses selos. Eu gosto dessa parte que se chama Calma. Tá bom? Meninos, os Lusíadas é importante. É absolutamente importante resgatar aqui o episódio do Velho do Restelo, que é aquele em que o velho, a sabedoria, aquele que tem a história em si, chama a atenção dos mais jovens para o fato de que eles não precisam procurar na Inglaterra, não precisam procurar na França, não precisam procurar fora. Estou falando metaforicamente do século XX, mas que os valores estão aqui. Os valores são portugueses. Então, é um livro de caráter um pouco mais nacionalista, considerando que Portugal passava na época. Portugal teve uma crise política terrível no começo do século XX. Espero que tenha ajudado um pouquinho, tá legal? É muito importante ler este livro tendo como referência este outro aqui. Sem esse como referencial, alguns buracos aqui, como o de Dom Sebastião, a importância dele, como referencial ao próprio Ulisses, que é o grande herói, é o que pensa ali, inspirado por Atena no cavalo de Troia. Né? Ulisses, ele é um herói que nasce aqui na Ilíada, se destaca na Ilíada e acaba tendo sua trajetória contada aqui na Odisseia. Então, ele é o navegante, né? Não chega a ser um argivo, mas ele é um navegante. Então, a ideia das navegações do mar, que teria pertencido aos portugueses durante o século XV, comecinho do século XVI, e a perda disso e a tentativa de resgate, tá bom? Grande abraço para vocês.